Pessoal, agora que terminamos o assunto da cinemática, vamos agora passar para a segunda parte, que é o assunto abordado no segundo bimestre, que vai ser a dinâmica. Mas, primeiramente, eu vou falar de alguns conceitos fundamentais da dinâmica. A dinâmica é, é a parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que causam esses movimentos ou modificam esses movimentos. Isso é o que estuda a dinâmica. E para entender a dinâmica, primeiramente precisamos ter ideia de um conceito bastante fundamental, que é o conceito da massa. É, a massa é uma propriedade da matéria, tipo, todo, todas as partículas, elas possuem essa propriedade de massa. Os que não possuem são fótons e as ondas eletromagnéticas. Mas a massa é um conceito bastante fundamental. Vocês podem ver, é, por exemplo, qualquer coisa que você vê no mundo assim, que você possa tocar, que é palpável, existe a massa, que é aquilo que dá consistência na realidade. A massa no sistema internacional é dada em quilogramas, aqui, onde o quilograma significa 1.000 gramas, como vocês devem saber. A massa, desde 1889, é utilizado, que foi os franceses que elaboraram o sistema internacional, é um pezinho de platino e irídio que existe lá na França, eles fazem lá e distribuem para os países. E esse pezinho aqui, ele está fechado aqui numa câmara a vácuo, e isso aqui é o que nos diz 1 quilo. Aí ele manda para todos os países e os países têm essa noção de 1 quilo. Esse é o protótipo do quilo que existe desde 1889, quando é elaborado o sistema internacional, o sistema de internacional de medidas, e disseram que isso aqui significava 1 quilo. Mas, como sabemos, os materiais eles se alteram ao longo do tempo. Eles, apesar de que isso aqui são uma câmara a vácuo, a reação existe, a reação não era para existir, mas existe. Porque o material vai envelhecendo, etc., vai ocorrendo. Ou seja, esse material vai sofrendo alteração ao longo do tempo. E com o desenvolvimento da ciência, foi necessário elaborar cada vez mais medidas de precisão. Em 2019, fizeram uma nova balança, que é esse aqui, que ele mede através da equação de Einstein, que vocês sabem, que é mc ao quadrado, ele mede a massa pela constante de Planck. Isso aqui eles conseguem, que é a nova medida, mas por ser mais útil, as pessoas ainda utilizam isso aqui, essa medida. Mas se você quer obter uma medida bem maior de massa, é utilizar é chamada balança de Kibble, que foi considerada padrão internacional de quilo desde 2019, onde eles analisam através de um feixe eletromagnético aqui a massa do objeto, porque eles acham aqui a constante de Planck, e a partir da constante de Planck, a equação de Einstein, você dá para deduzir a massa de um objeto. Aí eles comparam com a energia emitida pelo estado fundamental do césio. Aí com isso, as pessoas têm a noção do que é o quilo. Mas normalmente é utilizado todos os países. O Brasil tem um, todos os países não, se eu não me engano, 66 países têm. Os mais importantes tem um pezinho desse aqui, que fica guardado numa câmara, e a França manda de tempos em tempos um pezinho para trocar, porque esse pezinho muda. Com isso, a gente definiu primeiro conceito fundamental de dinâmica, que é a massa, que, como eu falei, é uma propriedade intrínseca da matéria. E é o que faz dar consistência às coisas. Por exemplo, a gravidade só existe devido à massa também. Segundo o assunto mais importante da dinâmica, a gente tem o conceito de força. Força, ela tem unidades no sistema internacional de Newton, em homenagem a Isaac Newton, que é a força. Um Newton equivale à força necessária para você acelerar em um metro por segundo ao quadrado uma partícula de massa de 1 quilo. Ou seja, se você tem
uma bola de 1 quilo, 1 newton é a força necessária para acelerar em 1 metro por segundo ao quadrado essa bola. Agora eu vou falar dos efeitos de uma força. A força, como eu disse, a ideia básica dela é de acelerar um objeto, uma partícula, um carro, o que seja. A segunda é deformar, tipo, se você aplica uma força em alguma coisa, ela pode deformar. E a segunda e a terceira é equilibrar, pois se você, tipo, para você equilibrar, por exemplo, uma gangorra, duas pessoas, você tem que fazer uma força para elas ficarem equilibradas. Ou, por exemplo, para você tiver uma coisa caindo e você não quer deixar cair, você usa a força para não deixar essa coisa cair, você equilibra. Outro conceito importante de força é que força é um vetor, ou seja, ela possui todas as propriedades de vetor. Ela possui módulo. Qual é os conceitos que definem um vetor? É o módulo, que é o tamanho do vetor, a direção, horizontal ou vertical, e o sentido, se é no sentido positivo ou negativo, para onde está indo? Está entendendo? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Ela possui todas as propriedades de um vetor. Aqui é um exemplo de uma, de uma bola aqui, com a massa M aqui, que eu digo M. Ela está sujeita a uma certa força aqui. Como é um vetor, ela pode ser decomposta nas direções x e y, que seria o plano cartesiano aqui, ó. Você pode, ela tem, como é um vetor, pode ser decomposta em vetor e as componentes na horizontal aqui e na vertical, elas são independentes entre si, elas atuam independentemente. Aqui, uma força ela pode ser decomposta, ela pode ser multiplicada por um escalar, por exemplo, se você multiplicar por um número a força, ela vai ser multiplicada pelo aquele número. Vai ser todas as componentes, elas vão ser multiplicadas por esse número. Ou seja, se você multiplica um número pela essa força, essa componente aqui vai ser multiplicada por esse número e essa componente aqui também vai ser multiplicada. Ou seja, o tamanho desse vetor aqui vai ser multiplicado por um número. Ou seja, aqui uma bola que tem nessa mesma força, se é duas vezes essa força aqui, ou seja, vai ser duas vezes o tamanho dessa força aqui. Ou seja, ela possui essa propriedade de ser multiplicada por um escalar. Por isso é que eu falei que é bom vocês terem ideia de matriz. Seria a mesma coisa você multiplicar por uma matriz. Você vai multiplicar todas as componentes da matriz. Porque o vetor é exatamente uma matriz coluna. E a soma, a força também pode ser somada, mas o somatório dessas forças vai ser uma soma vetorial. Ou seja, a gente usa o método do paralelogramo aqui, e a força resultante, que é a soma das forças dessa aqui com essa aqui, vai ser simplesmente, na forma aqui geométrica, vai ser simplesmente uma reta paralela a essa aqui e uma paralela a essa aqui. Aí a ponta daqui vai ser justamente a soma vetorial aqui. E a soma matemática vai ser simplesmente dessa forma aqui. Como eu expliquei, vai ser a força resultante, que é o resultante das forças, vai ser a força 1 mais a força 2. Mas aqui a soma é vetorial, não é numérica ou algébrica, como vocês fazem usualmente. É vetorial, ou seja, cada componente tem que ser somado diferentemente. Aqui eu escrevi a força 1 em formas aqui de vetor aqui, que é uma matriz coluna, como eu já falei na aula de composição de movimentos. E a força 2 aqui, ela é decomposta aqui nessa matriz coluna aqui, onde as primeiras entradas são as componentes no eixo X e as segundas entradas são no eixo Y aqui. Aí para você soma normalmente, como se fosse somatório de matrizes. Você soma o primeiro termo com o primeiro termo desse aqui, vai ficar aqui, e o segundo termo dessa aqui com essa aqui, ó. Essa aqui. Ou seja, a força resultante vai ser uma nova matriz coluna com a soma das componentes de cada um desses termos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai ficar o x da força resultante e aqui vai ser o y aqui da força resultante.
E não apenas para dois vetores apenas, pode ser para qualquer. A força resultante é para qualquer quantidade de vetores aqui, ó. Se você tem n forças, a força resultante vai ser a soma vetorial. Vocês têm que se atentar a isso, que é uma soma vetorial, como eu disse. Os x somam no x e os y somam nos y. São independentes, ou seja, vocês fazem para cada força uma matriz dessa aqui e soma separadamente. Por isso que ele é dito soma vetorial, ou seja, a força resultante vai ser a soma vetorial de todas as forças aplicadas nesse objeto aqui. No caso, aqui eu dei o exemplo aqui dessa massinha aqui. Agora, já que eu falei a força como é representada, agora eu vou falar da classificação das forças. As forças elas são classificadas conforme a sua atuação. Primeiro, eu vou falar das forças de contato. Força de contato. Força de contato é aquela força que você precisa encostar para ela exercer algum dos fenômenos, como eu falei anteriormente, como acelerar, ou deformar ou equilibrar. Aqui, por exemplo, aqui tem uma bola aqui, equilibrando aqui para ela não cair aqui, ó. Ela está equilibrada aqui, ela não cai. A mão está exercendo a força aqui, da esquerda para a direita, que faz esse bloco aqui não cair. A bola só não vai cair se você segurar, né? Você segurando esse bloco aí, você está exercendo uma força. Ou seja, você tem que estar tocando para o bloco não cair. Ou seja, uma força de contato. Tem que ter contato no objeto para não cair. Aqui, por exemplo, a maçã aqui na mesa. A maçã na mesa, como vocês sabem, a gravidade ela puxa as coisas para a terra. Ou seja, o que faz essa maçã não cair na terra? É a mesa. A mesa está exercendo uma força na maçã, que é para cima aqui, que é justamente para equilibrar a gravidade. Ou seja, o contato da mesa com a maçã é que está fazendo essa força que não faz a maçã cair. Tipo, porque não faria sentido ela cair com a mesa embaixo, tá entendendo? Tem que ter o contato para ela não cair, para equilibrar com a força gravitacional aqui. Aqui está o exemplo de uma jogadora de vôlei, que ela tem a bola, né? Aqui. Ela usa uma força para acelerar essa bola aqui, ó. Ela dá uma porrada aqui na bola, aí a bola vai sair da mão dela com uma certa velocidade, velocidade e com uma certa aceleração, para chegar do outro lado da rede. Ou seja, aqui tem um contato da mão da jogadora com a bola aqui de vôlei aqui, que é força de contato. Tem que ter o contato entre dois objetos. Por isso é que é chamado de força de contato. Outro tipo de força é as forças de campo ou força de a distância, que é forças que não precisam do contato, acontece sem o contato. É, por exemplo, uma das forças é a força gravitacional. A força gravitacional, como por exemplo, a gente não precisa tocar na Terra para a gente sofrer a ação da força gravitacional. A Terra puxa a gente, mesmo se a gente tiver, por exemplo, caindo do nada, caindo assim, de você soltar de um avião, de parar, fazer um bug jump ou soltar. Se você só cair de lá de cima, a Terra vai puxar você pela força da gravidade. Ou seja, você não precisa ter o contato entre você e a Terra. Vai- Aí essa força é causada por um campo, que no caso é o campo gravitacional da Terra que puxa a gente. Assim como a Terra também é puxada pelo Sol, que ela não gira ao redor do Sol, né? Ou seja, não tem nada, não tem uma cordinha segurando a Terra, não tem nada que faz a Terra girar. Ela gira apenas pela pela força gravitacional do Sol. Ou seja, ela gira sem contato nenhum com o Sol. Ela sente é, o Sol e com isso ela realiza seu movimento. Assim como a gente sente a Terra também, a Lua também, ela sente a Terra e por isso é que ela gira ao redor da Terra. É uma força de campo, ou força à distância. Aqui, por exemplo, é a força elétrica, onde tem uma, uma barrinha aqui eletrizada, e se você encostar, por exemplo, uma coisa eletrizada numa coisa de carga oposta, eletrizada com a carga oposta, ela vai se atrair. Se fosse cargas, mesmo sinal, seria, elas se repeliriam.
Assim como um ímã, por exemplo, também, um ímã, vocês sabem, se você encostar assim, ela vai atrair e vai conseguir puxar um grampo, por exemplo, se você pegar um ímã assim, o ímã vai conseguir puxar um grampo. Se você pegar dois ímãs de mesmo sinal, do mesmo sinal, eles vão se repelir, por exemplo. E se for sinais opostos, eles vão se atrair. Isso é devido à força magnética. Ou seja, é uma força de campo também, é uma força que age à distância, que não precisa haver o contato, é uma força de campo. No caso da Terra aqui é devido ao campo gravitacional. No caso de objetos eletrizados é devido ao campo elétrico. Objeto magnético é devido ao campo magnético. E assim por diante. Ela não precisa tocar, apenas o campo ele gera uma ação que atrai ou repele, entendeu? Que é as chamadas forças de campo. Aqui é o exemplo mais usual, que é a da maçã de Newton, né? Que se você soltar uma maçã, ela vai cair em direção à Terra. Aqui é o exemplo aqui, ó. Ela aqui, se você soltar uma maçã, você está segurando a maçã e você soltar, ela vai cair devido à ação da força gravitacional consequentemente devido ao campo gravitacional. Ou seja, as forças elas são classificadas devido aos tipos, que é a força de contato, volto a falar, é a força que precisa do toque entre os dois objetos, e a força de campo, que não precisa do toque, apenas devido ao campo elétrico, gravitacional, magnético, vai exercer uma força sobre outro objeto. A segunda classificação aqui é devido aos sistemas. Força externa é a força é, que outro objeto atua nesse aqui. Seria uma pessoa, por exemplo, empurrando um bloco aqui, esse bloco, entendeu? Seria outro objeto que cause uma ação nesse objeto aqui. Isso é chamado de força externa. Seria a força externa a esse material aqui. Seria um agente externo que está exercendo alguma ação nesse objeto aqui. Por isso é que é chamado de forças externas. Não é uma força do próprio bloco, não é uma força dele mesmo. Seria outro agente que está exercendo nele uma força. E a força interna, que, como vocês sabem, eu não sei se vocês já aprenderam isso em química, os materiais eles estão ligados entre si dentro do material. Tipo, é, nos sólidos são mais fixos, mas ainda assim existe os átomos, esses átomos aqui, eles ficam vibrando, que é isso que causa a temperatura dos materiais, que é devido à vibração desses átomos que causa a temperatura, por exemplo, que isso eu vou ensinar para vocês no segundo semestre. E esses movimentos são causados devido a forças internas do material. Ou seja, não existe nada atuando nele para ter essa força, nada externo. É algo do material mesmo. Tipo, eles ficam vibrando como se fosse uma linha aqui, esses átomos. Nos líquidos, por exemplo, eles são mais distribuídos, são mais ligados, mas ainda assim existem forças. Que Einstein, ele descobriu também sobre o efeito browniano, que tipo, se você ver no microscópio, botar uma folhinha, a folhinha ela vai ficar se movimentando em movimentos aleatórios, vai ficar andando. Tipo, que o pessoal se perguntava, era devido a que força isso, que não existia nenhuma força, né? Aí Einstein explicou que era devido aos movimentos dos átomos do material, que ficava se mexendo, que é o que a gente chama de movimento browniano, que é um movimento aleatório, você vê isso no microscópio, que tipo, os materiais eles se mexem. E nos gases também, os gases são mais livres, mas eles ficam se chocando entre si, os materiais, e com isso é que causa a temperatura do material. A gente explica o conceito de temperatura baseado nisso, que é o choque entre os átomos dos materiais, que é o que dá a temperatura do material. Deixa eu ver mais exemplo de força interna. Eu acho que isso basta, acho que vocês dá para ter uma ideia. Ou seja, força interna é a força do próprio material, tipo, mas geralmente na parte mecânica a gente não vai abordar muito esse conceito de força interna. A gente vai dar uma abordagem, mas é mais para forças dissipativas.
Mas as forças externas são as forças que mais definem a mecânica, a dinâmica, quer dizer, que é o que vai causar movimentos nos materiais, porque a gente está interessado em objetos macroscópicos, né? Tipo, a mecânica ela trabalha essencialmente com objetos macroscópicos. A mecânica clássica, que é o que a gente está estudando aqui. A mecânica quântica, posteriormente, que trata, e assim como termodinâmica, ele trata mais dessa parte aqui. Mas no momento a gente vai mais trabalhar com forças externas, que são, como eu falei, forças que atuam no sistema, tipo, outro objeto, uma pessoa, outro ser, ele atua e exerce uma força em um certo objeto, tá entendendo? Como esse exemplo aqui, tem essa força aqui pode ser exercida por um homem ou por um carro, o que seja, atuando nesse objeto aqui. Ou seja, forças de contato são aquelas forças que precisam do contato e do toque, e forças de campo é aquelas que agem à distância, ou seja, não precisa tocar, apesar de acontecer também quando se toca, mas não é necessário o toque, elas agem à distância, devido à atuação do campo. Então, já que falamos a classificação das forças, agora vamos falar sobre as principais forças que vamos estudar nesse curso de mecânica na dinâmica. A principal força que conhecemos muito é a força peso, que é que é a força que é a força gravitacional que a gente sente da Terra. Apesar de ser igual à força gravitacional, mas geralmente falando sobre força gravitacional entre planetas na Terra usamos mesmo peso, a noção de peso. Lembrando que peso é diferente da massa, que usualmente a gente fala que quando a gente vai se pesar, a gente fala que o que tem ali é o peso, na realidade o que tem ali é a massa, apesar de o efeito ser de pesagem. Ali ele calcula ali o peso, mas o que a gente obtém ali já é dividido pela força da gravidade ali, entendeu? Ali o que a gente obtém, que é em quilo, quantos quilos você tem, por exemplo, ali é a massa, é a sua quantidade de matéria. Aqui, aqui tá o exemplo que eu falei lá, do exemplo mais clássico que tem, que é você soltando a maçã, é, aqui, a maçã, e ela caindo para baixo devido ao efeito da gravidade. Ela cai devido à força-peso, que é a força que a Terra puxa os objetos, devido à sua grande quantidade de matéria que a Terra tem. E, como sabemos, matéria atrai matéria, entendeu? Que as componentes de todo o corpo, existe essa propriedade de matéria, que é o que compõe, tipo, tudo, tá entendendo? Menos as ondas eletromagnéticas. Mas tudo que tem matéria, ela é atraída por outra matéria. No caso aqui, o peso é a Terra, é o objeto atraído pela Terra. Aqui está uma exemplificação melhor aqui, ó. Aqui está um objeto, ele vai sair, ele vai ser atraído pela Terra pela força peso aqui, ó. Aqui a gente representa pelo pezinho aqui. Ou seja, se você soltar em uma certa altura um objeto, ele vai sofrer uma certa variação de velocidade, que é devido à aceleração da gravidade. Como falei lá, de queda livre, que vai acelerar em direção ao centro da Terra. A gravidade aqui, ó. Que tem o sentido, a direção para o centro da Terra e o sentido aqui de cima para baixo, aqui, ó. E lembrando que a aceleração da gravidade também é um vetor. E a representação matemática é simplesmente essa aqui, ó. A força-peso aqui é igual a massa. A massa aqui, diferente da força, é um escalar aqui, ó. Você não tem uma massa com a direção e o sentido. A massa, é um escalar, é um número. Ou seja, aqui a gente seria como se fosse uma multiplicação de um escalar com a matriz coluna aqui, ó. Mas a gravidade aqui só vai ter na direção y, ou seja, na direção x daquele vetorzinho. Vai ser zero e na direção y vai ser a aceleração da gravidade, se vocês escreverem de forma vetorial. Ou seja, aqui vai ser na mesma direção que essa aceleração aqui, ó. Vocês conseguem perceber isso aqui? Na mesma direção, no mesmo sentido que essa aceleração a força. Aqui seria um escalar vezes um vetor, ou seja, a força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui. E a massa, como eu falei da, do começo dessa aula, né? A massa
é dada no sistema internacional em quilos, que é aquele pezinho que cada país recebe da França. E existem lá na França. Apesar de que, desde 2019, usamos outra noção de massa, mas usualmente para os cálculos normais e tal, para a venda de mercadoria, essas coisas, o pezinho que você vê lá no mercado é baseado justamente nesse pezinho da França. Você pode acreditar, mas é verdade. A gente no Brasil tem um que é quem organiza esse negócio, que é o Imetro, né? Eles é que classificam essas coisas. Aí eles têm um pezinho lá e eles é que regulam o que é 1 quilo. Aí 1 quilo é aquele pezinho. Mas se você quiser ter uma medida mais precisa aí, você tem que usar aquela balança lá mais complicada. E a aceleração da gravidade aqui é aceleração devido ao campo gravitacional da Terra. Aí isso é a força-peso. É, é muito importante isso aí porque é comum a todos nós. É uma força que todo mundo sente e todo mundo. É bastante comum a todos, entendeu? Por isso é que é uma das principais forças da dinâmica. Agora, vou falar aqui da força normal. Quando você tem um objeto em cima de uma mesa, por exemplo, ele não cai. Você sabe que, como eu falei, devido à força gravitacional, o objeto ele cai devido à Terra, né? A Terra vai puxar o objeto. Mas por que ele não cai? Porque a mesa exerce uma força também em direção contrária a esse peso. Essa que é chamada de força normal. Normal tem esse nome justamente por causa disso, porque normal significa perpendicular, normal. Tipo, independente de como está seu objeto, se está na diagonal ou não, é só seu plano onde é que você está equilibrando seu objeto, a normal é ser sempre perpendicular. E a origem dessa força normal, vocês podem acreditar ou não, mas é devido à mesa que ela está empurrando o material. Tipo, não sei se vocês já viram, um colchão, por exemplo, se você subir em cima dele, ele vai afundar, né? E vai, tipo, se for colchão de mola, ele vai empurrar você para cima. Da mesma forma acontece com a mesa ou com a parede, tipo, você vai empurrar, quando você empurra, você está deformando esse objeto. A parede, por exemplo, se você aplicar uma força na parede, você vai estar deformando, você vai estar afundando esse material e esse material ele vai exercer uma força contrária, que é uma força elástica. Ou seja, é como se você estivesse empurrando uma mola e essa mola estivesse empurrando você de volta. Entendeu? Essa é a origem da força normal. E ele ocorre perpendicularmente a onde está localizado esse objeto, porque naturalmente esse objeto tenderia a cair, mas devido à deformação desse objeto, ele vai empurrar você de volta. Tá entendendo? Assim como uma parede, tipo, você não pode perceber você empurrando a parede, mas sua mão não afunda na parede justamente por causa disso, porque a parede está empurrando você de volta, as suas moléculas estão empurrando você de volta, entendeu? Por isso que não afunda. Se afundasse, a sua força seria maior que a força normal, entendeu? Aqui, ó. E como eu falei, não depende da posição do material. A força normal é sempre paralela a onde está esse objeto. A força normal aqui, por exemplo, aqui está inclinado, a força normal está aqui, ó, nessa direção aqui, inclinada. Apesar de que o peso vai ser aqui para baixo, sempre vai ser em direção à Terra aqui, ó. Mas a normal varia conforme está apoiado esse objeto, entendeu? A força normal vai existir sempre que você tiver alguma coisa apoiando um objeto, ou você, por exemplo, você em cima do chão tem uma força normal que impede você não descer no chão, tá entendendo? Você não afundar. A próxima força de importância na mecânica é a força de tração. A força de tração é a força, quando temos um fio, muita gente pode chamar de força de tensão, quando temos um fio, e esse fio ele transmite a força de um ponto ao outro. Por exemplo, se você tiver um cavalo aqui puxando um bloco, ele vai puxar aqui, e a força vai ser transmitida por esse fio, por uma força chamada força de tração, ou seja, a transmissão dessa força é chamada de tração. Você pode estar puxando também aqui, o que seja aquilo. A força que tiver aqui
Para cada elemento aqui do fio vai ser tensionado e vai ser transmitido a força de, de, de um objeto que está aqui para cá, nesse objeto aqui. Tá entendendo? É uma ligação entre um contato entre o objeto que está o agente externo que está exercendo a força no objeto que você tem. Pois, como eu disse, as forças atuando aqui, a força aqui é uma força de contato, a força de puxar, por exemplo. Ou seja, vai precisar do contato. Ou seja, o contato é justamente esse fio. E cada elemento do fio vai estar puxando esse bloco aqui com uma certa força. Essa força é chamada de força de tração. A próxima força é a força elástica. E quando você tem um elástico, por exemplo, se você puxar ela, se você esticar, você sabe que o elástico vai puxar de volta, né? Isso acontece devido à força elástica. Mas usualmente a gente usa exemplos de molas. Aqui, por exemplo, tem um homem aqui, ele empurrando a mola. Como sabemos, se você empurrar a mola, quando a mola deslocar um certo tamanho, ela vai exercer uma força de volta, que é chamada de força elástica, e vai ser proporcional a esse tamanho que você deslocou. A força elástica é dada por essa equação aqui, ó. Força elástica é igual a menos o kx, ela tem sentido oposto ao quanto você amassou dessa mola, tá entendendo? Ou você esticou dessa mola. Se você esticar, a força vai ser na direção para cá. E se você apertou, ela vai ser em oposto a você, tá entendendo? Vai ser sempre em direção oposta à que você esticou. Essas equações você não precisa decorar agora não, nem lembrar. Isso aqui é só para demonstrar, tá entendendo? Para vocês terem uma ideia, para quando eu for abordar esse assunto, vocês já saberem o que é, entendeu? Isso aqui eu vou explicar posteriormente melhor. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que são essas forças. Então, a força elástica é isso. Tipo, como eu falei, o exemplo da mesa. A força normal é exatamente uma força elástica que existe quando você empurra os átomos do material de uma parede ou da mesa. Ou seja, por isso é que empurra de volta aqui, ó. Se você empurrar aqui para baixo, devido à força peso, como é no sentido oposto, a mesa vai empurrar para cima aqui, ó. É devido a uma força elástica. Mas isso aqui é uma força microscópica e por isso é que não usamos o nome força elástica. Usamos força normal, mas a origem é a mesma. Aí a força elástica aqui, no exemplo que usamos no curso de mecânica, são mais macroscópicos, são mais molas ou elásticas, essas coisas. Mas o sentido é o mesmo, da força normal e a força elástica são a mesma, são a mesma, as mesmas, as mesmas coisas. E agora eu vou falar da força de atrito. Também é uma força microscópica. É, quando, quando fazemos um bloco, quando você tenta puxar um bloco, você sabe que o chão ele não vai deixar você mover esse bloco, né? Isso é devido à força de atrito. A força de atrito é um movimento que se opõe ao movimento. A qualquer movimento que você tenta fazer é devido à força de atrito que o objeto não se move ou se move mais lento. E é o que faz você andar também, tipo, quando você anda, você tipo empurra o chão para trás, ou seja, devido à força de atrito, por isso é que você anda, tá entendendo? Se não tivesse força de atrito, você simplesmente escorregaria e deslizaria. Tenta andar em cima do chão ensaboado. O chão ensaboado, ele não. Quanto mais ensaboado tiver, mais atrito. Você vai escorregar justamente por causa do atrito. É porque existe, como eu disse, as moléculas do chão, eles prendem as moléculas do seu pé de tal maneira que impede esse movimento. Você, se você vê no microscópio, o seu sapato tem certas ranhuras. Até os sapatos, se você vê aqueles sapatos de jogador de futebol, por que tem aqueles grampos? Que é justamente para aumentar o atrito, para prender mais, entendeu? Que é justamente para você não escorregar. Ou seja, o atrito ele é uma força em direção oposta ao movimento. E a força de atrito é dada por essa equação aqui. A força de atrito é igual a um valor que depende do material vezes a normal. Como eu disse, depende do quanto você empurra o chão aqui, ó. Ou seja, essas são as principais forças que vão ser abordadas durante esse segundo bimestre, que vai ser focado em dinâmica, entendeu?
Eu vou tentar finalizar até o final do livro, mas o meu foco vai ser que vocês aprendam a parte de dinâmica, entendeu? Que é o assunto primordial, é, desse segundo bimestre.